Bom dia novamente, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo número 9. 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados, na virtude de Deus, para a santificação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos por tua graça que o Espírito Santo tenha acesso a cada um dos corações presentes nesse culto e aqueles que ouvirão essa mensagem em algum momento. Ó Deus, pela transmissão da internet. O Senhor abençoe, ó Deus, que seja semente em cada coração esteja preparado para recebê-la, como também pão para a nossa alma. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Se fosse resumir essa mensagem em apenas uma frase, a grande ideia, a afirmação teológica ou o cerne dessa mensagem, acredito que a frase é essa aqui. A certeza do futuro glorioso produz alegria no sofrimento e viva esperança em tempos de incerteza. Vou repetir. A certeza de um futuro glorioso produz alegria no sofrimento e viva esperança em tempos de incerteza. Me parece que é realmente isso que o apóstolo o apóstolo Pedro, ele comunica, né? Ele escreve essa carta inspirado pelo Espírito Santo e ele escreve não apenas a uma igreja local, ele escreve a vários cristãos dispersos em algumas cidades que aqui ele mesmo coloca. E fez por bem o Espírito Santo transformar essa carta direcionada a essas pessoas, nessas localidades, a ser uma carta, uma epístola para todos os povos, para todas as gerações, até chegar nos nossos dias, até chegar à nossa leitura. Porque o conteúdo dessa carta é riquíssimo, principalmente no que diz respeito à certeza do futuro glorioso. É sobre a certeza do futuro glorioso que produz alegria no sofrimento, que produz viva esperança nos tempos de incerteza.
é que o apóstolo Pedro escreve e é aquilo que eu quero verbalizar nessa mensagem. Amém? Acompanhe comigo, então, que nesse texto aqui nós podemos encontrar três revelações que nos ajudam a atravessar momentos incertos, com alegria, momentos de sofrimento. Essas três revelações nos faz a ter a certeza do futuro glorioso. E essa certeza do futuro glorioso, ela deve produzir em nossos corações, quando nós alcançamos pela fé, alegria no sofrimento e viva a esperança nos tempos de incerteza. Vejamos então quais são as três revelações. A primeira revelação é que a maior herança é a herança divinal. Deixa eu já cantar a bola das três revelações, depois eu vou discorrer cada uma delas. Ok? Então, a certeza do futuro glorioso produz alegria no sofrimento e viva a esperança em tempos de incerteza. E as três revelações são que a maior herança é divinal. Segundo, a maior riqueza é a fé individual. E a maior alegria é a celestial. Então, de novo, didaticamente bem construído, né, foneticamente, harmonia fonética. Então, a maior herança é a divinal, a maior riqueza é a fé individual, pessoal, e a maior alegria é a alegria celestial. Vejamos então a primeira revelação, que a maior herança que nós temos é a herança que Deus pode nos dar. Não é a herança que o nosso Pai pode nos dar, ou que nos deu, os nossos progenitores. Tem pessoas que se alegram pela herança que recebeu, tem outras pessoas que não se alegram porque não tem herança, né? De qualquer forma, a pessoa ela pode esperar, de repente, uma herança, e até de um parente desconhecido, como já tem na história, até de filmes, né, que pessoas que tinham um parente distante, não tinha nenhum outro parente, então ele resolveu dar para o sobrinho uma riqueza, uma herança. Mas o Pedro aqui está falando de uma herança que ela será dada não aqui na terra, ela será dada no céu. Interessante que quando se vive momentos de prosperidade material, não se pensa muito nessas questões. Dizem que hoje a igreja brasileira não tem falado sobre céu e não tem falado sobre inferno. Ou seja, não tem falado sobre a eternidade. Tem falado sobre coisas aqui agora, como se fosse tudo aqui agora, tudo material. Esquece que daqui a pouco tempo, no tempo de Deus, nós seremos chamados para herdar uma herança divinal. Todos nós. O tempo está correndo. Nós sabemos, eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos numa fila. Vai chegar a nossa vez. E sermos o quê? O crente, o crente ele é promovido. Ele deixa de participar do rol de membros de uma igreja local, chamada igreja militante, para ser membro da igreja celestial. Então, olha que interessante o versículo 4. Olha a riqueza de detalhes do versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Sabia que a sua herança, estava falando da minha filha ontem, filha, você sabia que a nossa herança, ela é afitaton, amianton e amaranto? Olha, o que é isso? Talvez você... Pastor, o que é isso? Agora em línguas? É as palavras originais para essas três qualificações da herança.
afitatum, incorruptível. Nossa herança é incorruptível. Ou seja, não perece, não apodrece, não se deteriora. Essa herança está guardada. Afitatum, incorruptível. Tudo que é aqui na terra vai perecer. Todas as construções, todos os castelos, toda a riqueza. Mas a herança do céu não. A herança do céu, ela permanece durante toda a eternidade. É incorruptível, afitatum. Outra qualidade da herança. A herança é amianto, ou seja, imaculada. São 3 is no português. Incorruptível, imaculada, inacessível. Então, imaculada, sem mácula, sem contaminação, absolutamente limpa. A terceira é amaranto, inacessível, imarcessível, é diferente. Imarcessível, a palavra não está no nosso vocábulo, mas significa inalterável. Então, o apóstolo Pedro, ele até se esforça aqui para tentar traduzir em palavras, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, mas para dizer, olha, gente, vislumbre. O que está nos aguardando. Acredite, irmãos, que quando nós chegarmos lá, nós seremos surpreendidos. A Bíblia tenta mostrar, e o apóstolo João mostra a Nova Jerusalém, o reino celestial, como ruas de ouro, os muros de pedras preciosas. Não precisa de luz do sol, porque a glória de Deus ilumina a cidade. A descrição, embora que não seja em linguagem humana, para poder descrever o esplendor da glória de Deus e a riqueza da herança que vamos receber no reino celestial. Isso nos ajuda, irmãos, a passarmos por um momento de sofrimento. Isso nos ajuda a ter uma viva esperança, em termos de certeza. Vejamos que também essa herança divinal, que é maravilhosa, estupenda, gloriosa, reluzente, estamos aguardando. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao nosso Deus. Vejamos a segunda revelação do texto. Se a primeira é a maior herança, ela é divinal, com toda essa qualificação que o apóstolo Pedro coloca no versículo 4, vejamos a segunda revelação. A maior riqueza é a nossa fé. É a nossa fé individual. Veja aí o versículo 5 a 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Eu fiquei pensando aqui na questão temporal, já prestes a revelar no último tempo. Para os apóstolos, isso já ia acontecer nos seus dias. E é bom nós pensarmos que isso pode acontecer em nossos dias. Porque se a gente joga para o futuro muito distante, a gente se acomoda. A gente tenta só os prazeres humanos, só os entretenimentos, só a construção de patrimônio material. Tudo isso é válido, é legítimo, todos nós devemos buscar, sim.
mas nunca perder a expectativa do reino celestial a ser revelado. E pode ser revelado a nós a qualquer momento. Você já teve a seguinte experiência de dizer assim: o Senhor está me levando. Já sonhou em morrer? Ou está morto? Ou ele falou: ah, agora é a minha vez. Eu já. Algumas vezes. E como foi seu sentimento? O salvo, ele vai ter um sentimento de alegria. Porque tudo se resolve quando o crente é promovido. Acabou as tristezas. Acabou as dores. As dores de coluna, as dores de cabeça, as dores do corpo. Vai ser um corpo novo. Um corpo glorioso. Um corpo incorruptível. Não existe essa ideia de, não, vai ter a ressurreição dos mortos. O já ainda não, uma tensão temporal, já ainda não. Por isso que ele fala aqui, já parece acontecer no tempo futuro. Já ainda não. É uma tensão temporal. Porque Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos e no Aionios, que é o tempo da eternidade. O Kairos é o tempo que Deus age no Cronos. E o Aionios é o tempo que Deus trabalha na eternidade. É o tempo de Deus. E o tempo de Deus não tem presente, futuro, nada disso. É o eterno agora. Por isso que existe essa tensão temporal. Mas veja que a maior riqueza é a fé. A fé não é a causa meritória da salvação. É a causa instrumental. Ok? Não é a fé na fé. A fé é instrumento daquilo que Deus fez. Tem muita gente que confunde isso. Fé na fé. Não. É a fé que é instrumento para se adquirir o poder de Deus. E de alcançar a certeza da ressurreição dos mortos. Então a fé, ela é a causa instrumental. A fé não é a causa meritória da salvação. Porque seria uma grande contradição dizer que a fé, que a salvação é pelas obras e que a fé é as obras da salvação. Não, a fé é a causa instrumental pelo qual alcanço a salvação que foi dada gratuitamente. A fé é a mão que se estende para receber o presente que Deus dá, que é a salvação. Então imagine o seguinte: a mão de Deus nos dá a salvação. A fé é a mão do homem que encontra com a mão de Deus. E quando essas duas mãos se dão a um elo eterno, que jamais será destruído, que é a salvação eterna. Irmãos, nós podemos pensar nessa realidade. Porque tudo é transitório, tudo é passageiro. Todos os sonhos humanos, todos os patrimônios, todas as construções, todo o saber, todo o conhecimento, tudo vai ficar aqui na Terra. A única coisa, o apóstolo Paulo diz, quando ele está já falando que já estava prevendo que já ia ser decapitado, né? Combati, bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. A coisa mais importante que você tem que guardar na vida é sua fé. Porque Paulo diz que nos últimos tempos, o próprio Jesus disse que haverá pouca fé. Poucas pessoas exercerão fé. Então guarde a sua fé. Existem muitas conspirações contra a sua fé. É o tesouro maior. É a sua fé, a maior riqueza que você tem como ser humano. É a sua fé.
O cristianismo é uma religião de esperança. Uma religião de esperança é uma religião que promove esperança, que gera esperança, que faz com que a esperança brote nos corações humanos pela fé. A esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Coitada da pessoa que tem a sogra chamada Esperança, né? Mas aonde a esperança há vida. Onde há vida, a esperança. A esperança ela é alimentada pela fé. Quando nós falamos orçamento pela fé, permita fazer essa introdução, essa inserção, nós estamos falando orçamento pela fé que gera esperança de avançarmos no reino de Deus, de fazermos algo relevante para o reino de Deus, para sinalizarmos o reino de Deus, esperança. Marcharmos para a glória eterna. No versículo de Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir. Então, como que você alimenta a sua fé? Nós vamos nutrir nossa fé, nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu achei muito interessante, eu estava lá no congresso de evangelização em Londrina, no ano passado, e tinha um pastor, um evangelista, que me disse o seguinte: eu achei muito interessante, eu falei assim, não precisa exercitar a nossa fé. Então nós precisamos orar pelas pessoas, para que as pessoas sejam curadas. Nós precisamos orar para as pessoas serem ressuscitadas. Nós precisamos exercitar nossa fé, colocar em exercício a nossa fé. Eu acho interessante essa colocação dele, né? Exercitar a fé. Quantas coisas você, pela graça de Deus, já alcançou no exercício da sua fé pessoal? Então, o orçamento para a fé vai ser um instrumento de nós também, né, exercitar a nossa fé. Nos hospitais, ir orar pelas pessoas, né? Exercitar a fé, alimentar a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, assim, quando nós... mas por que você vai na igreja? Comunhão com os irmãos. Glorificar a Deus com a família reunida. Deus gosta de ver seus filhos reunidos. É igual, por exemplo, o pai que está em casa. Meu pai, por exemplo, nós somos lá em 6 irmãos. 6 filhos, eu e mais 5. Então assim, se falta um, faltou fulano de tal. Fulano, faltou. Pode estar os 5, mas se falta um, ele sente falta. Não é assim? Então assim, também a gente vem para a igreja para, juntos como povo de Deus, família de Deus, louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, sinalizarmos o reino de Deus. E também, irmãos, para alimentar nossa fé. Se ela é, de fato, como Pedro diz, que é a nossa maior riqueza, nós precisamos investir para que ela fique mais fortalecida, para que ela seja mais robusta, para que nos momentos do sofrimento, a fé do futuro glorioso nos dê condições para passar pelo sofrimento. Nos dê viva esperança para passar por momentos de incerteza. E a fé, sendo a maior riqueza, ela nos dá essa condição. Isso é fato. Isso é revelação da palavra. É o Espírito Santo inspirando Pedro para dizer: olha, escreve ao meu povo, escreve aos meus filhos que estão sob sofrimento. Aqui é um ambiente de perseguição. O auge da perseguição do Império Romano. O cristianismo começa a ser perseguido
Jesus começa a ser perseguido pelos religiosos fariseus, pelos religiosos judaicos. Depois a igreja é perseguida pelos judeus. Depois a igreja passa a ser perseguida pelo maior império de todos os tempos, o Império Romano. E não é fácil. Ser cristão naquele tempo não era fácil. Como ser cristão em alguns países hoje não é fácil. Sofrimento. Sofrimento. Então nós precisamos alimentar nossa fé, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, ouvindo. Eu tenho um grupo, eu recebo todo dia uma porção, um capítulo da Bíblia, em áudio. Está fazendo alguma coisa? Ouve o que a palavra está dizendo. E assim a gente vai alimentar nossa fé. Terceira e última revelação do texto. A primeira, para quem está guardando na mente ou escrevendo, é a maior herança é a divinal. A segunda, a maior riqueza é a fé pessoal. E a terceira e última, a maior alegria é a celestial. Versículos 6 e 8. Vê aí comigo. 6 a 8. Em que vós grandemente vos alegrais. Alegria pequena? Não. Alegria grande. Júbilo. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. E termina então dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Veja quantas expressões ele usa aqui para mostrar alegria celestial. Veja, olha, vós grandemente vos alegrais. Há um contraste aqui. Alegria e tristeza. Alegria, provação. Alegria, tentação. Contraste. Alegria espiritual. Pela fé. Olhando para o futuro glorioso. A tristeza é material, é humana, é carnal. Contraste. Se alimentar mais a fé, diminui sensivelmente o sofrimento. Alimentando a fé, aonde chega a fé, não há lugar para ansiedade. Aonde se instala em ansiedade é porque a fé está fraca. Jesus fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Então, às vezes, nós queremos resolver tudo com psicólogo, com remédio, com questões humanas. Tem seu valor. Mas eu penso que deve ser o último recurso. O primeiro recurso do crente deve ser oração, deve ser leitura da palavra, deve ser exercício da fé. Porque eu fico pensando, pega na época dos profetas, pega na época dos apóstolos. Eles não tinham nada disso. Eles não tinham remédio de tarja preta. Eles não tinham remédio para dormir. Eles não tinham psicólogo. Eles não tinham psiquiatra. Eles não tinham psicanalistas. Nem psicólogos clínicos. Como que eles resolviam suas patologias emocionais e psicológicas? Como que Davi resolvia seus problemas emocionais, que não eram poucos? Quer ver um homem cheio de problema emocional? Davi. Quer ver um homem que entra em depressão e pede a morte? Elias.
Como que eles resolveram? Sessão terapia? Não estou invalidando uma coisa em detrimento de outra. Não estou valorizando uma coisa em detrimento de outra. Estou dizendo o seguinte, que nosso primeiro recurso deveria ser oração e não o último. Deveria ser se alimentar da fé. Se alimentar a fé. E eu tenho uma experiência muito pessoal sobre isso. Minha mãe estava com um problema, já falecida, e o médico receitou um remédio lá, tarja preta. Filho, você pode comprar para mim? Posso. Fui na farmácia, não tinha. Fui na segunda farmácia, não tinha. No bairro. Fui na terceira farmácia. Eu falei, por que tão difícil esse remédio? Porque esse remédio causa dependência. Um remédio assim que mexe muito com o organismo. Você fica assim. Bate. Eu já era pastor. Cadê o exercício da fé? Aí sabe aquele momento que você cai em si? Fui para casa, falei, mãe, aconteceu assim. Mas Deus falou no meu coração que nós devemos orar. Não é porque eu não quero comprar o remédio, pessoal. Vamos colocar na mão de Deus primeiro. Oramos. Ela não precisou do remédio. Para aquele sintoma que ela tinha. Deus curou. Se nós temos que Deus pode curar doenças físicas, por que não podemos pensar também que Deus pode curar mazelas emocionais? Eu já tomei remédio para tarja preta, né? Teve uma época que eu tive depressão, estava bem ruim, né? E até a Julita, outra irmã da igreja, foi em casa orar, Cleide, né? Lembra, Julita, que eu fiquei bem ruim naquela época? E os médicos só passavam a tarja preta, né? Eu tomei acho que 1 ano. Só que aí chegou uma hora que eu conversei com o médico e falei, doutor, como que eu faço? Eu não quero depender desse remédio, parece que eu tô ficando pior. Eu não tinha vontade de nada, só queria ficar deitada, sabe? Não tinha vontade de abrir a porta. Às vezes nem escovar o dente, sabe? Essas coisas, dia a dia. E aí o médico passou outro remédio, eu falei, nossa, mas eu não quero com esse remédio é ruim, esse remédio vai me fazer mal. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Aí comecei a diminuir o remédio. Tomava um dia, eu não tomava. E aí, graças a Deus, o sono foi voltando. Eu falei assim, sabe uma coisa, eu não vou tomar mais esse remédio. Meu remédio vai ser Jesus agora. Eu vou orar pra Deus, né, tirar esse negócio de mim, que eu não quero tomar o remédio. Aí parei de comprar, fiquei ainda com 3 receitas. Acho que até hoje eu tenho as 3 receitas que o médico deu pra mim comprar o remédio, que tinha que ir na farmácia, documento, todas as coisas, né? E aí eu parei de tomar esses remédios. E a última vez que eu fiquei ruim também, negócio da pressão alta, o outro médico também passou um remédio tarja preta pra mim dormir. Só que aí eu cheguei a tomar metade e não tomei mais. Falei, eu não vou tomar esse remédio. Esse remédio é muito, deixou pior. Vou entregar na mão de Deus, não vou precisar. Porque eu não estava dormindo, eu não durmo muito mesmo, mas assim, o remédio faz a gente ficar pior. Aí eu acho que a gente tem que exercer a fé mesmo, aí tem que ser fé. Orar a Deus, porque esses remédios só fazem mal. Todo remédio tem seu efeito colateral, né? E sua dependência de acordo com a química que é utilizada. Mas o testemunho da irmã me fez lembrar o Salmo 4. Vamos ler o Salmo 4? Olha o que o salmista diz. Salmo de número 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você acha que Davi não estava com problema de insônia, de preocupação que não conseguia dormir? Sim. E ele diz assim: paz, me deitarei e dormirei. Quando coloca no futuro, é exercício de fé. Em paz, me deitarei e dormirei. Entrega na mão de Deus. Tem coisas que Deus quer que façamos. Tem coisas que Deus quer que nós deixamos que Ele faça. Tem muitas coisas que nós não podemos fazer. Tem muitas coisas que a gente não vai resolver ficando acordado a noite toda. Tem coisas que a gente tem que entregar na mão de Deus. Entregar mesmo. Senhor, está aqui. Ó. Não quero. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora é com o Senhor. E deixar e confiar na soberania de Deus. Indo para a nossa conclusão aqui da mensagem, a alegria celestial já pode ser desfrutada aqui e agora e na segunda vinda. Então, essa alegria que o apóstolo Paulo fala, ele não está dizendo assim, ó, alegrai-vos só quando chegar lá. A alegria quando chegar lá é fácil. Ele está dizendo, lembra-se daqui. Ele não está dizendo que vai terminar a perseguição. Ele não está dizendo que vai terminar o sofrimento. Ele não está dizendo que vai terminar a tribulação. Nada disso. Então vai continuar o sofrimento. Vai continuar a tribulação. Mas se nós tivermos, e ele fala, se vocês tiverem a fé gerada pelo Espírito Santo, através de ouvir a palavra, ler a palavra, se alimentar da palavra, se fortalecer a fé, essa fé, no futuro glorioso, vai no seu coração, na sua alma, fazer com que você resista ao sofrimento e não fique tão ansioso em tempos de incerteza. É isso que ele está falando. Porque a maior alegria, de fato, é a alegria celestial. Veja que as provações, as tentações, o sofrimento, eles são pedagógicos. Então, 3 P's aqui para as provações. Primeiro P, pedagógico. Veja o versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa ser necessário que estáis um pouco contristados com várias tentações. Então, as provações, elas nos ensinam. Elas são didáticas, elas são pedagógicas. Elas nos faz, à medida do sofrimento, a se alegrar pela fé no reino glorioso, e assim nós temos algo a nos ensinar. Segundo, elas são passageiras. Elas não vão durar para sempre.
Às vezes, quando nós estamos sofrendo, a gente pensa, Senhor, até quando? Eu estava lembrando do ônibus, até quando, Senhor? Até quando eu ficar esperando esse socorro chegar, né? E ali, próximo de Concórdia, estava frio, estava chovendo, aquela situação do ônibus passando já a janela, que desligou o ar, né? Imagine. E eu já resfriado, né? Sofrimento. Mas o que me fez passar por isso? Uma coisa muito simples. Logo chega, logo é consertado, logo em casa. É a mesma coisa. Logo, tudo vai ser ajeitado, tudo vai ser consertado. Já foi consertado, já foi ajeitado, agora é só a gente chegar lá. No reino celestial. Elas são proveitosas. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As provações, as tentações, o sofrimento, por incrível que pareça, espiritualmente falando, elas são muito proveitosas. Por quê? Porque ela sendo verdadeira, ela sendo algo que é de Deus no seu coração, nada que aconteça vai diminuir seu valor. Pelo contrário, ela vai brilhar mais ainda. Ela vai destacar mais ainda. Ela vai se tornar mais reluzente. Ela vai ser para a glória de Deus. Porque o maior testemunho não é você ser alegre quando tudo vai bem, muito bem, né? Assim diz o crente diz amém. O maior testemunho é quando as pessoas sabem que você está numa situação difícil, sofrendo, e você é a pessoa. Não é que você está alegre, você é alegre. Não é que você está feliz, você é a pessoa feliz. É a pessoa que está bem. E as pessoas que convivem dia a dia percebem isso. Bom, ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para ficar praguejando, ele tinha tudo para revidar, ele tinha tudo para reivindicar, ele tinha toda a situação, mas não. Ele preferiu abrir mão dos seus direitos. Sabe qual é o direito do cristão? O direito do cristão é abrir mão dos seus direitos. Eu tenho aprendido isso. Para dar bom testemunho, o cristão precisa abrir mão de muita coisa. Para o quê? Bom testemunho. Sabendo que Deus vai recompensar. Coloca na conta de Deus. Ah, a pessoa fez assim, vai revidar? Não. Coloca na conta de Deus. Nós temos uma situação particular de contrato da casa que nós entregamos, que não era para nós pintarmos a casa. E a pessoa que tinha que pintar não quis. Eu podia dizer assim, não, está no contrato. Cheguei até a pensar nisso. Está no contrato. A pessoa que pinta. E pensei assim, a dona entra na justiça e vem com uma pessoa que não quis pintar. Aí eu pensei, falei, não. Eu vou ver. Comprei tinta Sublil, eu e meu filho fomos lá e fizemos além. Usamos o gesso, então preenchemos alguns que quando nós chegamos já estava. Demos um capricho. A dona Godinho mandou a irmã para ver, ficou maravilhada. Não, mas não precisava fazer e tal. Não, mas foi feito. Então assim, para o quê? Para deixar um bom testemunho.
Então tem coisas que você, sabendo o seguinte, que é isso? E às vezes por coisa pequena a gente fica brigando pelas coisas. Fica brigando sem ter necessidade. Quero concluir com três reflexões rápidas. Primeiro, aliás, 3 convites. Primeiro, foque na certeza do futuro glorioso e não na incerteza das circunstâncias. Foque na certeza do futuro glorioso e não na incerteza das circunstâncias. Segundo, invista em sua fé. Ela vale mais do que as riquezas desse mundo. E terceiro, faça a decisão, opção, pela alegria ao invés da tristeza. Alegria ou opção. Você pode optar a ser uma pessoa triste, e tem pessoas que curtem a tristeza, tem pessoas que querem ser tristes para ser paparicada por outros, para serem, coitadinho. Isso não vale a pena. A melhor decisão que fazemos é sermos alegres. Alegrai no Senhor, outra vez eu digo, alegrai no Senhor. Então, apesar da circunstância, meu irmão, minha irmã, apesar da incerteza, lembre-se que você tem um futuro glorioso, um galardão maravilhoso, um reino celestial sendo desfrutado que vai surpreender todos nós, uma riqueza incalculável. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra transcende as nossas perspectivas humanas, carnais, a nossa perspectiva neste mundo e nos leva a vislumbrar o reino celestial, a herança que está reservada para nós por Tua graça, uma herança imaculável, inacessível, incontaminável. Ó Deus eterno, obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, pela certeza do futuro glorioso que a fé nos faz alcançar, mediante a revelação da Tua palavra. Ó Deus, que sejamos crentes, cristãos celestiais, que possamos pensar nas coisas do alto, que possamos focar no futuro glorioso, em contraste a tudo que passamos aqui neste mundo, em incerteza, em provações, em dores, sabendo, ó Pai, que no tempo certo, no tempo do Senhor, todos nós estaremos desfrutando de uma alegria perene. E essa alegria perene já nos faz a sermos alegres, a optarmos pela alegria no presente. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a fazer opção para o investimento da fé, nos ajude a fazer investimento na alegria. Que assim seja, nos nomes do Senhor Jesus. Amém.